Olá, gente bonita! Olá, meus seguidores! Tudo bem? Quero falar com vocês sobre o conto O Caso da Vara, de Machado de Assis. Esse conto é narrado em terceira pessoa, ou seja, quem conta essa história não é nenhuma das personagens. Esse narrador é onisciente, ou seja, aquele que sabe de tudo, a ponto de ser capaz até de entrar na mente de qualquer personagem e revelar seus pensamentos, seus segredos mais íntimos, como veremos daqui a pouco. E o interessante é que essa história, o que não é muito comum em Machado de Assis, ela segue rigidamente a ordem cronológica, havendo apenas alguns pequenos flashbacks, uns pequenos saltos no passado, apenas para explicar quem são essas personagens. Isso, de uma certa forma, nos mantém mais tensos, quer dizer, mais presos, mais ligados à história. Mas sobre o que é essa história? É sobre Damião, um jovem que tinha acabado de fugir do seminário. Nós o flagramos no começo da história perdido, no meio da rua, sem saber para onde ir. Para casa que ele não podia voltar, né? Porque o pai dele, além de fazê-lo voltar, retornar ao seminário, ele iria dar um castigo muito severo nesse menino. Foi aí que eu fiquei encanado, porque o conto se chama O Caso da Vara. Ah, será que vara é a possibilidade do castigo que o coitado Damião poderia receber, né? Apanhar do pai de vara? Veja como, a partir do título, o conto vai conseguir prender a nossa atenção. Mas as histórias de Machado de Assis não são só histórias. Elas costumam ter muitas coisas nas entrelinhas, sejam coisas psicológicas ou coisas sociais. E aqui a gente vê esse fenômeno se manifestando. Veja bem, já está claro aqui que Damião não quer ser padre, por isso que ele fugiu do seminário. Caso você não saiba, seminário é o lugar onde padres são formados. Configura-se aqui uma sociedade em que as vontades do indivíduo, elas não são respeitadas, elas não estão garantidas. O que vale mais é a vontade ou até mesmo o capricho do mais poderoso, que chega, portanto, a atropelar o mais fraco. E esse autoritarismo, mandonismo, arbitrariedade é uma característica que marca a estrutura familiar, que nada mais é do que uma característica da estrutura geral desta sociedade refletida dentro da família. Enfim, Damião sabe que não pode voltar para a casa do seu pai. Então, para onde ele vai? É aí que ele pensa, para a casa do seu padrinho, João Carneiro. Oh, não, não. O João Carneiro é igualzinho a esse urubu. Um mole, um frouxo, um relaxado. Pior, foi justamente ele que levou o nosso Damião para o seminário. Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! Oh, e agora quem poderá nos defender? Ainda bem que não será o Chapolin, mas quem será que vai poder ajudar o coitadinho do Damião? É aí que ele se lembra da amiga do João Carneiro, que é a Sinhá Rita. Eu acho engraçado como o Machado apresenta essa personagem, né? Então a Sinhá Rita, ela era amiga do João Carneiro. Damião não entendia muito bem como e por que eles eram tão amigos. Que ingênuo. Mas esse não entender muito bem já é meio caminho para entender, se é que você me entende, né? Enfim, e para a casa de Sinhá Rita vai o nosso pequeno pimpante Damião. No começo, Sinhá Rita diz que não pode fazer nada, né? Porque ela não quer se intrometer nos negócios do pai do Damião, que é um homem muito bravo. Tenta até convencer o menino a aceitar a vida de padre, que é tão bonita. Porque não é ela que vai ser padre, né? O menino se joga aos pés da Sinhá Rita, implorando a ajuda dela, chega até a dizer que se ele voltar para o seminário, será a morte. Nossa, parece até que esse menino é canceriano. Não que eu acredite em horóscopo, né? Como todo taurino, eu não acredito em horóscopo.
É aí que ela fala, por que você não fala com seu padrinho? É nesse momento que o Damião dá uma resposta muito interessante. Veja o que ele diz: meu padrinho? Esse ainda é pior que papai. Não me atende. Duvido que atenda ninguém. Veja o que ele fala: duvido que atenda a ninguém. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Quando Sinhá Rita ouve de Damião que João Carneiro não atenderia a ninguém, Ah, meu amor! agora sim que ela vai se intrometer nessa questão para resolvê-la. Agora sim que ela vai dizer: eu vou resolver essa bagaça. Veja bem, ela não está preocupada na boa ação em si. Ela está preocupada em demonstrar e manter o seu poder. Como assim? A ninguém João Carneiro atende. A mim, que sou a sua amiga, ele vai atender sim. E manda o moleque chamar imediatamente o João Carneiro. Aqui acontecem umas coisas interessantes que só a literatura consegue fazer, que é dizer as coisas sem dizer as coisas. Deixa eu te explicar. Sinhá Rita tem um moleque para fazer os seus serviços. E você sabe o que significa aqui? Moleque é filho de escravizado. E também se fala que as crias de Sinhá Rita, tanto as crias de fora quanto as de dentro de casa, ficaram super curiosas com a presença deste padre. E você sabe o que significa cria? Cria é a escravizada doméstica, a escravizada que se ocupa dos serviços domésticos. Configura-se aqui uma sociedade escravista. E você sabe que toda sociedade escravista se marca por uma manutenção bruta, por uma manutenção violenta de poder. Então, a vara do título do conto, calma, vamos chegar lá. Você já deve estar percebendo que este conto é mais do que uma historinha. Na verdade, ele está falando sobre poder e manutenção de poder. Bom, enquanto João Carneiro não chega, o Damião passa o dia com Sinhá Rita, que ganha vida, né? Que se ocupa dando aula de renda. O engraçado é que Sinhá Rita, ela explica para o ingênuo do Damião como é que ela tinha conseguido uma relação com o amigo, né, do João Carneiro. É que ele tinha arranjado algumas alunas para ela. Enfim, Sinhá Rita, notando que o menino estava muito preocupado, muito tenso, resolve relaxá-lo, né, com seu jeito folgazão, engraçado, animado, cheio de contar piada. E aqui você vê mais uma vez a literatura dizendo, não dizendo. Falei para você que a Sinhá Rita, ela encarna uma dinâmica de poder. Como assim o João Carneiro não atende ninguém? Ah, meu amor, deixa eu mostrar quem é que manda aqui. Aí a gente pensa, né? Quem é mandão é um grosseirão, um vilão, um malvado, um trator, como o pai do Damião. Mas no Brasil, terra da cordialidade, terra da afetividade, muitas vezes esse autoritarismo, essa arbitrariedade, esse mandonismo, né, isso é exercido de uma maneira um pouco misturada com a afetividade. Dizzy, machucando com jeitinho. Exato, Betânia, exato, desse jeito mesmo. Esse jeito folgazão acabou relaxando o Damião, né, que ficou mais soltinho, a ponto de também participar dessa animação e contar uma piada que fez rir a todos, inclusive uma escravizada que estava ali bordando, chamada Lucrécia. Damião imediatamente simpatizou com ela e viu que ela tinha um jeito, era mirradinha, fraquinha, ficava toda hora tossindo, mas olha que engraçado, ela tossia muito disfarçado, né? Talvez para esconder a tosse ou para não atrapalhar a conversação daquela tarde. Ou será que a menina estava doente, com tuberculose até? Pior, a menina tinha uma cicatriz na testa e uma marca de queimadura na mão. Como devia ser o cotidiano dessa coitada? Damião resolve eleger a menina a sua protegida.
E ele parecia correspondido nessa afeição, porque a menina não tirava os olhos dele, estava sempre atenta nele. O problema é que isso fazia com que ela não desse atenção ao seu serviço, atrasando-o. E Sinhá Rita, percebendo isso, já foi logo advertindo a menina: olha a vara! A vara! O gesto que a menina fez, automaticamente baixando a cabeça, se protegendo só com essa menção à vara, revela um cotidiano cheio de maus tratos, típico de uma sociedade escravista. E depois dizem que Machado de Assis deu as costas à causa negra. Enfim, o dia vai passando até que chega o João Carneiro e Sinhá Rita vai logo determinando: você vai falar com o pai desse menino e livrar esse menino do seminário. Olha só a Dona Onça. E você já sabe, né, qual foi a reação do João Carneiro. Traque de seleção, mandando fora! Oh, não. Por meio do narrador onisciente, lembra? Aquele que é capaz de entrar na mente das personagens, nós ficamos sabendo que o João Carneiro, ele preferiria, olha só, que a Igreja Católica acabasse, né? Assim, acabariam também os seminários, e aí o Damião não precisaria mais ir ao seminário, estaria resolvido, né? Ele não precisaria mais conversar com o pai bravíssimo desse menino. Mas Sinhá Rita foi muito firme: você vai sim falar com esse homem. João Carneiro parte então para a sua missão. Enquanto isso, Damião vai ficando na casa de Sinhá Rita, né, que acaba também recebendo as visitas, né, para o café da tarde. Mais uma vez ele vai contar aquela sua piada, né, vai fazer rir a todos, inclusive a Lucrécia, que mais uma vez, em vez de dar atenção ao seu serviço, vai ficar muito mais atenta, vai dar muito mais atenção ao Damião. Chega então a noite e Damião é convidado a se instalar aí na casa de Sinhá Rita, né, que em um lugar da patinha, da roupa de padre, ela arranja uma roupa do João Carneiro que, por um acaso, estava lá. E com a chegada da noite, chega também uma carta do João Carneiro dizendo que o pai de Damião tinha ficado muito bravo, né? Parecia que ia quebrar tudo. Enfim, a situação não estava nada resolvida para o Damião. Mas João Carneiro destacava uma coisa positiva: ele conseguiu convencer o pai do Damião a resolver tudo isso no dia seguinte. Porque quem sabe, né, depois de uma noite de sono, com os ânimos mais acalmados, esse pai tão malvado finalmente mudaria de ideia. Sinhá Rita manda o seguinte bilhete para o João Carneiro: Joãozinho, vamos ao bilhete. Joãozinho, ou você salva o moço, ou nunca mais nos veremos. Entra aqui uma disputa de poder. Sinhá Rita, ela não está agindo por bondade, né, por caridade. É que ela não gostou de se ver contrariada. Ela quer exibir e manter o seu poder. Lembra que ela só embarcou nessa missão depois que o Damião disse que o João Carneiro não atendia a ninguém. Então ela pensou assim: a mim ele atende sim. Tanto que depois que ela envia esse bilhete ultimato, ela ainda declara: hão de ver para quanto presto. Não, que eu não sou de brincadeiras. Veja como essa mulher já está possessa de raiva ao ver a sua autoridade questionada. E é aí, no meio dessa azáfama toda, que chega a hora de conferir o serviço de todas as crias e alunas. E você já sabe, né? O de Lucrécia não estava terminado. Sinhá Rita, mais possessa ainda, vai castigar essa menina, que corre para um outro cômodo, desesperada, pedindo perdão, piedade, senhora. Mas Sinhá Rita é impiedosa. I will be unmerciful. Sinhá Rita vai atrás da menina, consegue pegá-la e
puxa pela orelha até a sala em que ela vai ser castigada com a vara. A vara. O problema é que a vara está do outro lado da sala. É por isso que Sinhá Rita pede para que o Damião a traga. E é aqui que você vai ver o que é a literatura de Machado de Assis. O que parecia ser a história principal, que curiosamente não tem nada a ver com o título do conto, está sendo contrariado aqui. Temos nessa narrativa uma luta contra uma opressão. Um pai quer obrigar o seu filho a ser padre. Sinhá Rita entra nessa luta contra uma opressão, mas ela tem uma escravizada e ela oprime essa escravizada. Então a questão é bem mais complexa, o que prova que o Brasil não é para amadores. A luta por justiça social, por modernização, a luta contra a opressão só é válida no que me interessa. No caso aqui de Sinhá Rita, para ela mostrar e manter o seu poder. Não é a cara do Brasil isso? Vamos nos manifestar, vamos nos movimentar, vamos lutar por justiça social, mas só naquilo que nos convém. E sabe o que é pior? Quando Lucrécia tem noção de que corre um risco enorme de realmente apanhar, ela recorre ao Damião, usando o mesmo tom de discurso que esse menino tinha usado para pedir ajuda da Sinhá Rita. O menino sabe que está sendo cometido uma injustiça ali, mas a Sinhá Rita é a mulher que irá ajudá-lo a se livrar do seminário. Então Damião entrega a vara para Sinhá Rita. Para. Calma, tia Suzy, o vídeo ainda não acabou, porque você deve estar se perguntando, a menina apanhou mesmo? E como é que Damião ficou se sentindo? E o Damião se livrou do seminário? E eu te respondo, não sei. Como assim, professor? Você não sabe? Eu preciso lembrar que isso aqui é a literatura de Machado de Assis, ou seja, a literatura de um autor que não está preocupado com narrativa, com história, que deixa narrativa e história para segundo plano. Porque o que mais importa para Machado de Assis, ou seja, o que ele coloca para primeiro plano, não é narrativa, não é história, mas é a análise, ou psicológica, ou, como no caso desse conto, a análise social, a análise de como a sociedade brasileira se comporta. A história em si é mero pretexto para que ele faça essa análise. Pouco importa o que acontecerá com Lucrécia, com Damião, com Sinhá Rita, com João Carneiro. O que importa para o Machado de Assis já foi apresentado. E o que foi apresentado, professor? Os mecanismos de manutenção de poder em uma sociedade injusta e autoritária como a nossa. E veja como essa sociedade, funcionando desse jeito, acaba se tornando complexa, complicada e eu até diria ineficiente. Porque se a lógica tivesse prevalecido, Damião não quer ser padre? Então não coloquemos no seminário. Tudo seria muito mais simples, não? E por fim, preciso te falar uma coisa que eu acho que você já percebeu neste conto. Machado de Assis não deu as costas para a causa negra. Na verdade, ele inseriu essa questão numa problemática muito mais ampla, a problemática da sordidez, da podridão humana. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao conto O Caso da Vara, de Machado de Assis. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixe seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo machadiano e até o nosso próximo encontro.